Sentir-se triste por cometer algum pecado não é o mesmo que arrependimento genuíno. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Como saber se a sua tristeza é uma tristeza genuína perante Deus? Ela leva ao arrependimento? Ela resulta em uma mudança de vida? Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. É apropriado lamentar o pecado, mas o arrependimento não é apenas uma emoção. Ele requer toda a sua vida e ação. Os ensinamentos de Nancy sobre o arrependimento vêm de uma série chamada Buscando a Deus, experimentando a alegria do avivamento pessoal. Aqui está Nancy. É muito bom recebermos as mensagens de nossos ouvintes do Aviva Nossos Corações. E eu sinto muito prazer em saber como Deus tem usado este ministério para mudar o pensamento das pessoas, seus corações e suas vidas. Recentemente recebi um e-mail que dizia assim: até o verão passado, eu acreditava que a modéstia só estava relacionada com a minha maneira de me vestir. Graças ao seu estudo, percebi também que a minha atitude era indecente, a maneira como eu me portava e até certos olhares que eu lançava para os homens de quem sou amiga. No verão passado, depois de ouvir seus ensinamentos sobre modéstia, não apenas renovei completamente meu guarda-roupa de verão, tanto que eu tive que comprar roupas novas na primavera seguinte, jogando fora meus biquínis, mas também tive que pedir a Deus para manter a modéstia em minha atitude. Talvez você esteja pensando, achei que essa não era uma série sobre modéstia. E não é. Estamos no meio de uma série sobre arrependimento. Mas esse e-mail ilustra bem o que temos dito sobre arrependimento, não é? É uma mudança de mente que resulta em uma mudança de coração, que resulta em uma mudança de vida. Essa mulher nunca disse em seu e-mail, eu me arrependi. Mas foi isso que ela fez. O Espírito de Deus revelou a ela uma falta de piedade em seu guarda-roupa e em sua atitude. Isso não agradou ao Senhor. E ela disse, sim, Senhor, eu concordo contigo, eu me arrependo disso. Ela deixou de seguir a sua própria direção de uma forma muito prática. Ela acabou jogando fora uma parte considerável de seu guarda-roupa de verão. Eu não estou dizendo o que você precisa fazer com suas roupas, mas é provável que Deus esteja falando ao seu coração sobre uma variedade de questões. Pode ser que Deus esteja lidando com você com uma questão que não tenha qualquer relação com modéstia ou com guarda-roupa. Pode ser algo relacionado à sua atitude ou ao seu comportamento. Você tem um coração arrependido quando Deus aponta coisas em sua vida que não o estão agradando? O arrependimento é um modo de vida para os cristãos. Estamos vendo 2 Coríntios, capítulo 7. Eu quero pedir novamente que vocês leiam em suas Bíblias aquela passagem na qual o apóstolo Paulo está elogiando os crentes de Corinto, porque eles tinham respondido à sua correção anterior com uma tristeza piedosa que os levou ao arrependimento. Vemos nessa passagem que havia evidências de arrependimento genuíno na igreja de Corinto, as quais também devemos ter quando nos arrependemos verdadeiramente. Lemos no versículo 8, em 2 Coríntios, capítulo 7, que a carta de Paulo fez esses crentes de Corinto sofrerem. Isso os fez se arrependerem de seus pecados. Mas Paulo continua dizendo no versículo 9, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Sua dor, sua tristeza, aquela dor que eu causei pela minha correção aguda, fez com que vocês se arrependessem. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, no versículo 9.
Algumas traduções falam de uma tristeza piedosa. O fato de que existe uma tristeza piedosa ou uma tristeza segundo Deus sugere que há um tipo de tristeza que não é piedosa, um tipo de luto que não é piedoso, e veremos isso a seguir. Ele disse: pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza deles os levou ao arrependimento. Isso é o que a Bíblia chama de tristeza piedosa. O tipo de tristeza que o leva a tomar uma atitude a respeito do pecado, que te leva a mudar de ideia, que faz com que você se arrependa, deixando o pecado e voltando-se para Deus, deixando o pecado e voltando-se para a santidade, não justificando, mas mudando o seu comportamento. Assim é a tristeza piedosa. Como saber se a sua tristeza é piedosa? Ela leva ao arrependimento? Ela resulta em uma mudança de vida? Paulo diz no versículo 10 assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. A tristeza segundo o mundo, que é outro tipo de tristeza, produz a morte. Esse tipo de tristeza, ou a tristeza segundo o mundo, é o que chamamos de remorso. Uma pessoa que sente remorso pode derramar lágrimas sobre seus pecados, mas ela não tem um coração arrependido. Qual é o motivo do seu choro? Bem, algumas pessoas choram pelo fato de que elas foram pegas, de que cometeram adultério, e isso acabou com seu casamento. Isso levou ao divórcio e ao pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. Existem consequências. Essas pessoas estão de luto pelas consequências, porque alguém descobriu, ou por não gostarem do jeito que são, mas elas não querem mudar a sua maneira de ser. Quando você chora pelo seu pecado, quando você sofre pelo seu pecado, é preciso fazer essa pergunta: eu estou sentindo remorso ou é arrependimento? Essa é uma tristeza segundo o mundo ou uma tristeza segundo Deus? A tristeza segundo o mundo produz autopiedade e orgulho ferido, mas não pode salvar, não pode mudar a sua vida. Ela produz vergonha, culpa, desespero, desesperança e, às vezes, até a morte. E não é Judas um exemplo disso no Novo Testamento? Ele chorou amargamente pelo que havia feito ao enviar Cristo para a cruz. Mas ele estava arrependido? Não, ele estava sentindo remorso e isso acabou levando à sua morte. Ao olharmos para o versículo 11, vemos 7 características do verdadeiro arrependimento. Vamos percorrer estes versículos para que você entenda quais são elas. No versículo 11 diz assim: vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Um desejo sincero de agradar a Deus, de ser santo. Eles já não podiam continuar seguindo o fluxo, como de costume. Mas também o desejo de se limpar. Essa é a segunda característica. Um forte desejo de acertar as coisas, de ter uma consciência limpa. Isso era uma evidência de arrependimento. Que indignação! Ira justa, eles ficaram indignados pelo seu próprio pecado. Essa não foi uma resposta casual. Eles perceberam que o seu pecado não era pouca coisa. Não há nada trivial sobre o pecado. Isso é um assunto sério. Era um assunto sério para eles, e eles passaram a detestar o pecado que um dia acalentaram e do qual desfrutaram. Que temor isso produziu em vocês, esse arrependimento piedoso, essa tristeza? Temor? Temor de quê? Temor de Deus.
um medo santo, uma reverência e um pavor de um Deus santo que se ofende com o pecado. Então ele disse: que desejo de ver a justiça feita. A versão King James diz assim: anseio por ver a justiça estabelecida. Um desejo intenso de ver as coisas feitas da maneira certa, de ter o relacionamento com Paulo restaurado. Anseio. Então isso produziu zelo pela santidade e ódio por qualquer coisa que prejudique a glória de Deus. Depois ele disse que isso produziu punição. Que tipo de punição? Bom, a Almeida Revista e Corrigida diz vingança, e a Nova Versão Transformadora diz e prontidão em punir a injustiça. Acho que isso se refere ao que se segue. Eles aceitaram as consequências de seu pecado e queriam ver o pecado vingado. Eles estavam dispostos a fazer a restituição. Eles estavam dispostos a fazer tudo o que tivessem que fazer para acertar. Então Paulo diz assim: vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça, vindicando a verdade. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Isso não significa que eles eram inocentes inicialmente. Isso significa que eles se arrependeram. Eles haviam mudado seu estilo de vida. Eles tiveram uma mudança de mente. Eles haviam mudado sua atitude de coração. Eles não apenas se arrependeram, mas deram evidência de verdadeiro arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz assim: por isso, seja diligente, Jesus disse à igreja, e arrependa-se. Esse é o tipo de arrependimento que você vê nos coríntios, zelosos no arrependimento. Essa palavra zeloso significa procurar com zelo ou desejo. Eles ansiavam por se arrepender. Eles eram zelosos em seu arrependimento e isso não significava apenas dizer, sinto muito, mas dizer assim, ó Deus, como podemos fazer isso com o Senhor? Sentimos muito, lamentamos, choramos, pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós pecamos contra Ti, por favor, nos perdoe. Não vemos muito esse tipo de zelo hoje em dia, não é mesmo? Em momentos de avivamento, nos velhos tempos, podemos ver em alguns recortes de jornais antigos os chamados bancos de lamentação. Eu fico me perguntando se não precisamos colocar alguns bancos de lamentação em volta das nossas igrejas hoje, os lugares onde os penitentes, como eram chamados, iam, se ajoelhavam, clamavam a Deus e às vezes choravam muito alto, arrependidos, clamando a Deus. O quão alto você chora, ou quantas lágrimas você derrama, não indica o quanto o seu coração está arrependido. Não adianta ajoelhar-se chorando, soluçando e gritando no banco de lamentação se o seu coração não estiver arrependido. Isso é remorso, isso é tristeza segundo o mundo e ela leva à morte. Mas a tristeza segundo Deus, o verdadeiro pranto, o verdadeiro arrependimento leva à vida. Lendo essa descrição em 2 Coríntios, capítulo 7, você diria que esse é um arrependido? Posso dizer que, se seu arrependimento não se baseia nessa descrição, você não está verdadeiramente arrependida de qualquer pecado que ainda esteja cometendo habitualmente. Isso não significa que, uma vez que você se arrependeu, você ainda não tenha de lutar contra a tentação ou contra aquele pecado. Mas a sua atitude a respeito desse pecado será diferente
quando você se arrepender. Sua inclinação será detestar esse pecado e resistir a ele. Ou então você será complacente, se alegrará e se apegará a ele. Você está arrependida? Você está se arrependendo? A atitude do seu coração para com Deus neste dia, neste momento, é de arrependimento para qualquer coisa que Deus mostrou em sua vida que o desagrade? Não há como experimentar tudo que Deus tem para você. Você não pode experimentar o avivamento sem o arrependimento. Eu realmente acredito que toda essa questão do arrependimento é o que falta para a igreja. Este é o pastor Bill Elef com uma palavra final sobre o arrependimento. Sabe, nós adoramos falar sobre o crescimento da igreja, sobre novos métodos e grandes ideias. Mas há uma palavra que raramente é ouvida e ainda mais raramente experimentada. O que é interessante, incrível e triste é que essa foi a primeira palavra de Jesus em seu ministério. Cristo disse, arrependam-se. Essa é a primeira coisa que ele disse em seu ministério público, pois o reino dos céus está próximo. E, obviamente, Cristo conhecia a excelência desse pensamento, que nunca veríamos ou experimentaríamos o reino de Deus sem arrependimento. Essa não é apenas a maneira pela qual entramos inicialmente em um relacionamento com Cristo, mas também é uma das grandes chaves para experimentar Deus diariamente. Historicamente, é uma das coisas inegociáveis de cada período de avivamento genuíno. Significa literalmente apenas uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Mas no contexto de Deus e sua palavra, é uma mudança de mente forjada pelo Espírito, que é tão genuína e tão profunda que levaria a uma mudança de direção, uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. Precisamos de uma mudança de mente, um verdadeiro arrependimento na maneira de ver o nosso pecado. Talvez a maior passagem para mim sobre isso seja sobre as bem-aventuranças. Em Mateus 5, Jesus diz, bem-aventurado o homem que reconhece a sua pobreza espiritual. Ele vê que não pode viver a sua vida sozinho. Ele não pode viver a sua vida sem Deus. E então o próximo versículo diz, bem-aventurados aqueles que choram. E muitas vezes ouvimos isso relacionado ao luto, por uma perda ou algo assim. Mas esse não é o contexto aqui. Bem-aventurado o homem que vê a sua pobreza, o seu pecado e a sua necessidade que entristece seu coração. Seu coração está tão partido por esse pecado que isso levaria ao próximo passo, que está lá em Mateus. Isso é a mansidão. A mansidão é, como disse G. Campbell Morgan, um desejo de ser governado por outro. É um espírito submisso que olha para si mesmo, vê a bagunça que fez em sua própria vida, que chora por seu pecado e se entristece tanto que clama ao Senhor. Senhor, governa-me. Estou cansada de conduzir a minha própria vida. É surpreendente para muitos sermos ordenados a lamentar. Em Tiago 4, há uma grande passagem que diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele continua dizendo, pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Deus nos chama a começar a ver o nosso pecado como Ele o vê, e quando fazemos isso, como Isaías fez, de repente, nossa irreverência se transforma em seriedade. Todas as nossas desculpas são vistas como o próprio pecado, e a insensibilidade que temos com relação ao pecado é substituída por uma profunda sensibilidade a ele. Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, que quando temos uma tristeza segundo a vontade de Deus, isso produz algo. Ela produz um arrependimento sem remorso. Temos tantas vezes em nossas igrejas arrependimento com remorso. Mudamos momentaneamente, mas porque não há tristeza genuína, nenhuma mudança de mente genuína acontece.
e então, muito rapidamente, voltamos ao nosso pecado. Portanto, deve haver um avivamento do arrependimento sobre o nosso pecado. Vocês podem dizer, bem, como posso saber se me arrependi completamente? Veja, isso acontece quando você se afasta do seu pecado. Thomas Watson, o puritano, disse, como saber que você se humilhou o suficiente por seu pecado? A resposta é, quando estiver disposto a abandonar seu pecado. E então, uma última coisa que ele menciona é que precisamos de um arrependimento, uma mudança de opinião em relação ao Salvador. Jesus disse, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Isso é algo que nos confunde. Há tantas pérolas falsificadas por aí que precisamos mudar de ideia sobre o que é realmente valioso, o que é realmente real, o que é realmente bom e correto e honrado. Em tempos de avivamento, o que acontece não é uma simples visão introspectiva, melancólica do pecado, mas rapidamente as pessoas são atraídas para o Salvador. Assim, os períodos de avivamento são preenchidos com grandes canções sobre o amor de Deus, a cruz de Cristo e a beleza da suficiência de Cristo, que traz uma maravilhosa e alegre rendição ao que é infinitamente melhor. Isso traz um anseio por Cristo e uma vontade de entregar todas as coisas que nos afastariam dele. Então, eu me pergunto se o avivamento para nós é apenas uma boa ideia, um pensamento interessante, ou é algo que nos faz enxergar quão profundamente estamos dispostos a abandonar tudo o que iria frustrar o avivamento e iria contra a glória de Deus pelo arrependimento real, genuíno, verdadeiro. Pai, pensamos em quantas vezes em Apocalipse o Senhor disse às 7 igrejas, vocês acham que estão vestidos e em ótima forma, mas vocês não enxergam, vocês precisam se lembrar e se arrepender. Pai, eu oro para que em todas as igrejas haja uma revelação incomum de conscientização de quão longe nós estamos de Ti. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Acreditamos em um movimento profundo causado por nada além do Teu Espírito. Senhor, o Senhor poderia interromper os cultos que acontecem pelo mundo e as pessoas cairiam chorando diante de Ti. Deus, nós clamamos por isso. Imploramos por isso e oramos para que o Senhor traga um espírito de arrependimento. Que de repente a Tua palavra se torne toda poderosa, que leve tudo diante de Ti e que vejamos um profundo mover do Teu Espírito. Senhor, eu oro para que o Senhor nos salve do pseudo-arrependimento, que confessa o pecado e então volta ao mesmo pecado. Senhor, podemos perceber que não há arrependimento genuíno até que haja um afastamento do nosso pecado. Eu oro para que o Senhor nos revele isso, que o Senhor exponha o que há em nós. Senhor, como jogamos jogos de semântica com o Senhor? Adiamos as nossas mudanças e isso é um sinal real de que nunca pretendemos nos arrepender. Deus, pedimos ao Teu Espírito para trazer um avivamento sobrenatural de arrependimento em nossas igrejas. Este é o pastor Bill Elef. Sua esposa, Holly, é uma frequente convidada do Aviva Nossos Corações. Bill tem incentivado a igreja a abraçar o arrependimento. Ele pregou essa mensagem ao iniciar uma reunião de oração por avivamento alguns anos atrás. Encorajamos nossos ouvintes a se juntarem a várias outras pessoas e orar por avivamento. Você está sendo encorajado por esse tipo de ensino verdadeiro, útil e oportuno, trazido a você todas as semanas pelo Aviva Nossos Corações e pelos devocionais diários Buscando a Deus, duração de 1 a 2 minutos? O Aviva Nossos Corações é um ministério totalmente financiado por doações e gostaríamos de convidá-la a participar do que Deus está fazendo e considerar doar financeiramente ao ministério. Sua contribuição irá para a produção de podcasts, vídeos e artigos que alcançam um número cada vez maior de mulheres em todo o Brasil e ao redor do mundo. E lembre-se da nossa próxima conferência, True Woman 22, que acontecerá no final de setembro. Pode parecer que ainda está muito longe, mas vai chegar rápido.
Você poderá participar presencialmente dessa conferência em Indianápolis, nos Estados Unidos, ou ter o privilégio de assistir a todas as palestras no conforto de sua casa, talvez até em sua igreja com um grupo de mulheres. A transmissão será ao vivo e com tradução simultânea em português. O tema da conferência este ano é O Céu Reina. Precisamos nos lembrar dessa verdade mais do que nunca. Você concorda? Os detalhes para a inscrição da conferência e informações sobre como fazer uma doação podem ser encontrados no nosso site www.avivanossoscorações.com. Junte-se a nós no próximo episódio do Aviva Nossos Corações, enquanto conversamos sobre a incrível, maravilhosa, espetacular graça de Deus que Ele graciosamente derrama em nossos corações humildes. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.